Vamos ouvir o nosso irmão evangelista André Santos. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Mais uma terça da palavra. Eu já te convido para abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Vamos ler 4 versos nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao 11, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras em tribulação e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Mais uma terça da palavra nesta noite. Estamos na casa do Senhor. De antemão já quero te agradecer por você estar aqui juntamente conosco, para juntos aprendermos da palavra de Deus. Ela tem muito a nos ensinar. Ainda mais se tratando do livro de Apocalipse, ainda mais se tratando das cartas às igrejas da Ásia, onde no culto passado falamos sobre a carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Éfeso. E nesta noite vamos falar sobre esses 4 versos que se resumem na carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Esmirna. Interessante que nessas 7 cartas, onde o Senhor fala com essas igrejas, o Senhor Jesus ele veio tanto para nos chamar a atenção, tanto para nos corrigir, quanto para nos elogiar os nossos pontos fortes, ou podemos dizer também que para apontar os nossos pontos fracos, para que nós possamos melhorar. E nesta carta, a carta da igreja de Esmirna, o Senhor Deus não aponta nenhum erro, Ele não chama a atenção desta igreja em nenhum aspecto. Ele simplesmente vem para enaltecer e fortalecer essa igreja, tamanha importância dela, tamanha qualidade dela. Esta igreja é a igreja de Esmirna, uma igreja abençoada, uma das 7 igrejas da Ásia, onde o Senhor Jesus vem falar com ela através destas cartas, através do que vem passar através da revelação do Apocalipse, em nome de Jesus. Vamos lá para o primeiro contexto de Esmirna. Esse texto que nós lemos e estamos a aprender. Esmirna é uma cidade que ela foi destruída por guerras. A gente sabe, principalmente naquela região, guerras. Sabe-se também que naquela região teve um grande terremoto há tempos atrás. Nós vamos dizer que o terremoto na frente atingiu a igreja de Filadélfia, guerras, destruição que passaram por ali. E segundo a história, Alexandre o Grande, passando por aquele lugar, vê aquela cidade destruída em um lugar estratégico, onde que, para que fosse da Pérsia para Roma, para que se fosse de outras cidades, tinham que passar por ali. Ele ordena a reconstrução daquela cidade, a cidade de Esmirna, onde está localizada esta carta da igreja de Esmirna. E então este povo, um povo idólatra, eles sempre se gabavam de que era uma cidade fênix, uma cidade que renasceu, que
das cinzas e voltou ali à sua pujança, ao seu apogeu de desenvolvimento, naquela época onde é escrito estas cartas, a carta de Esmirna. Por isso eles sempre se gabavam disso, e um dos fatores que faziam com que isso acontecesse é essa reconstrução que Alexandre o Grande determinou que reconstruísse a cidade de Esmirna. Esmirna hoje, o local que era hoje as ruínas que já se encontravam, as ruínas das igrejas da cidade de Esmirna, hoje é a cidade de Izmir. No vocabulário deles lá, a pronúncia é um pouco diferente, mas brasileirando para nós nos dias de hoje, Izmir, que está na Turquia, como falamos. Aproximadamente naquela época era uma cidade grande, tinha 63 mil habitantes aproximadamente, segundo os arqueólogos, historiadores que estudam essa época, que estudam esse povo lá atrás. Então, nós podemos dizer que era uma cidade gigantesca para aquela época, para aquele momento da história. Naquele lugar era um povo idólatra. A gente sabe que o que dominava ali toda aquela região, das 7 igrejas, tinha muita influência da cultura grego-romana, ou seja, ali tinha muita influência da mitologia grega, dos deuses gregos, onde se adorava. A gente já falou aqui em outros cultos, onde adorava a Júpiter, adorava a deusa Diana, em outros nomes, dependia da cultura, ela recebia outro nome, a Artemis, Afrodite, ao deus Baco, ao deus Baco, deus da carne, os bacanais, da vida que acontecia em adoração a esse Deus. Ou seja, toda essa região das 7 igrejas da Ásia, ela é uma região idólatra, um povo idólatra. Como se não se bastasse, Esmirna, ela se gabava de que era uma cidade que ela respeitava muito o poderio de Roma, que então colonizava, podemos dizer assim, que estava no domínio daquela região, e eles então respeitavam muito isso e demonstravam gratidão aos imperadores. Eles até ofereciam culto, e quando se determinou que ergueriam o primeiro templo em adoração ao imperador, nota-se, Esmirna entrou nessa briga, nesse páreo, para receber esse templo para adorar o imperador. Tamanho ao nível de idolatria que era naquele lugar. Ao imperador Tibério, foi ele o primeiro a ser adorado, e então ele se levantou na cidade de Esmirna um templo em adoração a mais um Deus. Que Deus era esse? O imperador. E aí ele prestava culto a ele neste lugar. Imagina, irmãos, essa cidade, e no meio desta idolatria gigantesca estava implantada uma igreja, sofrendo o quê? Todas as intempéries de que esse movimento, essa influência do mundo queria ou tinha sobre o povo daquela região. Estava ali aquela igreja, no meio daquela podridão, daquela vasta podridão, sobrevivendo, e ainda sobrevivendo, tirando nota 10, porque Deus vem através de João e não aponta nenhum erro como ele faz com outras igrejas. Ele ali só enaltece aquela igreja, enaltece aquele povo e fortalece eles, porque nós vamos ver que eles iam passar por momentos difíceis. Essa era Esmirna, uma igreja abençoada. Ali também tinha templos construídos, como eu falei, a Deus, Zeus, toda aquela mitologia grega ali, aquela cultura daquele sincretismo religioso que havia naquela região. Zeus, Cibele, Apolo, Némesis, Afrodite, Esculapio, tem Deus até que a gente não tem tanto conhecimento para nós que estamos aqui do outro lado do mundo. A palavra Esmirna, ela significa mirra. Ela vem de um vocábulo, de um derivado da palavra mirra, e denota amargura, sofrimento e morte. Segundo a botânica, mirra é um arbusto árabe que produz uma resina odorífera, cheirosa. É uma substância extraída por esmagamento, mais ou menos parecido com o que se extrai o azeite, por esmagamento.
Irmãos, representa bem esta igreja, porque esta igreja, assim como o Senhor Deus fala na carta, que ela, mesmo sendo colocada, afixada no meio desse ambiente podre, moralmente falando, sendo perseguida por ser diferente, porque uma coisa, quando você quer ser diferente neste mundo, você incomoda quem está ali do seu lado e não é diferente. Pessoas vão olhar para você e ver você, todo mundo descendo rio abaixo, você rio acima, mais ou menos assim, para que nós possamos entender. Quem está à sua volta vai se sentir incomodado, e o povo ali de Esmirna se sentir incomodado naquela igreja. E nós vamos ver aqui o Senhor Deus falando que eles vão impor perseguições nessa igreja. Mas Esmirna, ela vem de mirra, e mirra, quanto mais você aperta, quanto mais você esmaga, mais ela exala o odor, o perfume, o cheiro, e mostra o seu melhor. Assim Deus viu Esmirna, uma igreja que sofria, mas Deus sentia um perfume saboroso, cheiroso, gostoso, subindo naquela igreja e chegando às suas narinas. Tamanho que ele vai e abre a sua boca e fala aquelas palavras que nós lemos aqui. Esmirna, significado mirra, uma igreja que foi esmagada, que foi prejudicada, perseguida, mas sempre glorificava o nome do Senhor na terra. Eu e você, nessa terra, nesta noite, temos que ser como Esmirna. Não é momentos de dor e tristeza que vai nos fazer não glorificar o nome de Deus aqui na terra. É ao contrário, quanto mais eu sofro, mais eu tenho que demonstrar para o mundo que eu sou de Deus e Deus é meu, e nada, ninguém tem nada a ver com isso, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Os crentes de Esmirna foram literalmente esmagados, tornando assim um perfume de cheiro suave nas narinas do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Vamos lá para o próximo. Como Deus te enxerga? Eu fiz essa pergunta. E como Deus te enxerga? A igreja de Esmirna representa toda a opressão e oposição que a igreja primitiva viveu nos primeiros séculos. Nos primeiros séculos, o surgimento da igreja, aproximadamente aqui nós vamos ver ali na frente, 150 depois de Cristo, ou seja, no primeiro e segundo século, no meio do segundo século, essa igreja primitiva, o cristianismo crescendo, não tinha essa liberdade que eu e você tem hoje aqui para adorar a Deus, não tinha. Era uma igreja que foi unida e ela representa esta igreja primitiva que viveu no primeiro século. E por isso que Deus distingue ela sendo uma igreja que é perseguida, mas que o próprio Cristo dá testemunho desta igreja. O próprio Jesus Cristo, através da revelação do Apocalipse para João, na ilha de Patmos, dá testemunho de Esmirna, pois quanto mais perseguida uma igreja é, mais ela mostra de que ela é feita, do que ela é capaz, do que ela é o seu propósito. E a pergunta vem: como Deus me enxerga? Como Deus enxerga o evangelista André? Como Deus enxerga você, irmão, você, irmã? Como Deus te enxerga e pode dar testemunho de você no seu pior momento, nos seus piores momentos que eu e você tem vivido nessa terra? Como Ele te vê? Não, o André é alguém que entra em pânico correndo. Ele esquece da minha capacidade em ajudá-lo, ele esquece da minha mão poderosa que o vai segurar e vai manter ele esquece disso tudo e entra em desespero. A pergunta é: como Deus nos enxerga? Como Deus, Ele olhava a igreja de Esmirna, e nós lemos nesses 4 versos, Ele enaltecendo esta igreja, que mesmo em meio da perseguição, enalteceu o nome do Todo-Poderoso. Eu e você nesta noite, irmãos, somos conclamados, somos chamados, somos levados à compreensão de que no momento de dor, no momento de perseguição, ou em qualquer momento da história da sua vida, Deus tem que olhar para você e dar testemunho da sua
está sempre enaltecendo o meu nome. Aí Satanás cai na besteira e fala: ele tem tudo. Não tira as coisas dele para ver se ele vai continuar enaltecendo e te dando alegria, te dando orgulho. É assim que Satanás pensa de mim e de você. No momento de dor, ele pensa: irmão Paulo não vai dar orgulho para Deus, não. Irmã Adriana não vai dar orgulho para Deus. Eu vou colocar ela na prova. Eu vou sacudir ele. Eu vou colocar aqueles irmãos ali da dessa terra para ver se eles vão continuar dando orgulho para o Pai. Se ele pensava assim de Jó, imagina de mim e de você. Mas nós temos a oportunidade nesta noite de aprendermos que em determinados momentos da nossa vida, Satanás vai pedir para se andar com ela, como pediu para se andar com a vida de Pedro. Mas nós temos que saber que nós temos diante de Deus um advogado. E o que o advogado faz? Ele entra com recurso. Deus vai entrar com recurso diante do Pai pedindo: não deixa se andar com a vida dele, não deixa se andar com a vida dela, para que a fé dela seja preservada. Ele fez assim com Pedro, vai fazer assim com você. Você crê? Então dê glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como Deus nos enxerga, como Ele nos vê nos momentos difíceis da nossa vida. Glória a Deus. Próximo, canibalismo. Eu coloquei isso aí, é mais uma curiosidade, é interessante. Faz parte da igreja de Esmirna. É um tema que apareceu. Os cristãos daquela época, eles eram tão perseguidos, irmãos, e não muda nada a estratégia do inimigo. Você vai ver no decorrer dos estudos que a estratégia de Satanás é a mesma: levantar a calúnia contra os cristãos, levantar falsos testemunhos contra aqueles que servem a Deus. Os cristãos também, naquela época de Esmirna, eram acusados de praticar o canibalismo. Sabe por quê? Olha o porquê. Olha o porquê. E dá vontade de dar risada. Os acusadores propositadamente argumentavam, baseando-se nas palavras proferidas
homem tinha aproximadamente de 85 anos de vida. Ele teve contato com os apóstolos, ele aprendeu com João, na cidade vizinha, a cidade de Éfeso, e fala-se que ele estava vivendo no seu final dos seus dias, ali na sua época, uma perseguição gigantesca à igreja de Esmirna, e essa perseguição, ela não finda com a sua morte, a coisa só vai se aplacar lá na frente. E o que acontece? Pegaram 11 cristãos de Esmirna e todos foram levados para serem martirizados, para serem colocados à prova a sua fé, e diante deles colocava a alternativa de adorar ao imperador, adorar a Tibérios, e então livrava-se da morte. E naquela época a perseguição a Esmirna, esta igreja que estamos estudando hoje, era grande. E então, depois de fazer isso com 11 irmãos de Esmirna, 11 irmãos foram martirizados ali, muitos deles dentro de um teatro que foi construído ali na cidade de Esmirna. A palavra vai dizer, me fugiu o nome da memória aqui, de um outro irmão da igreja de Esmirna, que já era idoso, já tinha também a mesma idade, basicamente, de Policarpo, que o homem que estava ali, o procônsul, ofereceu para ele que ele tivesse mais amor à sua vida. Ele já estava velho, já estava uma pessoa sábia, experiente, que ele somente então por algumas palavras dissesse que adorava o imperador e não morresse daquela forma cruel. E ele olha para o procônsul, a história nos vai dizer que este Germiniano, este crente de Esmirna, que foi o 11º a ser martirizado, olha e fala: nunca irei fazer uma coisa dessa, em negar o meu Deus. E a história diz que as feras que estavam ali, ele faz com que as feras fiquem mais nervosas, ele então chama a atenção dela para que ele morra logo, para que ele encontre ao Senhor dos céus. Tamanha a convicção dos irmãos de Esmirna. E depois de martirizar esses 11 irmãos, o povo, aquela turba, aquela multidão de pessoas cheias, tomada por ódio, por Satanás, eles começam a pedir quem que estivesse ali? O líder da igreja, Policarpo. A palavra diz, ou melhor, os estudos dizem, Eusébio de Cesareia vai dizer que ele então não queria fugir de maneira nenhuma, ele era um homem que tinha convicção, mas a sua igreja, o povo que estava ali, temendo por sua vida, o amor e o carinho que tinha por ele, pediu para que ele fosse para uma fazenda, e ele foi, ele se escondeu. O povo continuou procurando ele, as autoridades continuaram procurando ele, e até que um dia pegou 2 auxiliares que ajudavam ele a cuidar dele, torturaram e eles contaram onde ele estava. Chegando no local, a história diz que ele estava numa casa que tinha um piso que passava para outro, que teria como ele correr novamente, como ele correu das outras vezes. E ele fala: não, agora chegou o meu tempo, eu vou parar aqui, eu vou ficar aqui e vou ver o que acontece comigo. Certa vez a história conta que ele estava dormindo e ele teve um sonho. E no sonho, o travesseiro que ele usava começou a pegar fogo, e um fogo queimava ali, e ele então acordou e contou para os demais, e entendeu a interpretação daquele sonho, que ele morreria por amor de Cristo em uma fogueira. Ele conta ali, e está registrado nos anais da história.
Aqueles homens foram pegar ele ali, ele chegou tranquilo, a história conta que ele pediu para eles algum tempo, falou: vocês esperam fazer uma oração, meu Deus? Disse que, irmãos, ele ajoelhou ali e eles, com respeito a ele, porque eles todos tinham esse respeito, ele orou 1 hora e pouco ali, antes de ser levado no lombo de um cavalo, para então a cidade de Esmirna, para ali sofrer toda a sua tribulação. Chegando ali, colocaram ele em cima de um carro, onde ia, chegando já no estádio, o procônsul que ia julgar, como se fosse uma espécie de a polícia que ia julgá-lo. E ali então, aquele procônsul põe a oferecer para ele, poxa, a mesma coisa que falou para Geminiano: você já está com a idade avançada, vocês têm uma história bonita, vamos finalizar isso aqui, o povo gostava dele, é só você negar e adorar a Tibérios, que nada vai acontecer mal à sua vida. Ele olha, depois de muita insistência e nada ele responder, ele resolve responder e fala: nada vai me fazer negar o meu Deus que criou os céus e a terra e me tem sustentado até agora. A história vai dizer que aquele procônsul ficou irado com aquilo, mandou que ele descesse do carro, ele desceu, machucou a perna e ele foi andando tranquilo, sem dizer nenhuma palavra. Irmão, a convicção de um cristão verdadeiro, ele vê o perigo, ele vê a perseguição, ele vê a morte e ele fica tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus traz essa tranquilidade, Deus traz essa paz. Nosso dicionário vai dizer que paz é ausência de guerra. Deus vai quebrar todos o protocolo e vai dizer que não, a paz que eu dou, que excede todo entendimento, no meio da guerra você vai sentir essa paz que eu lhe dou. E esta paz Policarpo estava sentindo, e a história vai dizer que ele é levado ali dentro. Eles insultam as feras não mexem com ele, até que eles pensam: nós vamos colocar ele na fogueira, e na fogueira ele foi colocado, e a história diz que quando colocaram o fogo nele, o fogo formou uma espécie de um trono em volta dele, uma proteção, que você viu o corpo dele ficava como que ardendo, não se queimava, e o fogo não o consumia de jeito nenhum. E aquela turba, aquele povo que estava ali, naquelas arquibancadas vendo aquilo, começou a entender que algo sobrenatural agia, mesmo naquele momento, na vida de um cristão da igreja de Esmirna. Aleluia, Jesus, aleluia. E então o que acontece? Diz a história que os algozes pegou uma lança, furou o peito de Policarpo, desceu sangue no peito dele, muito sangue, ele perde então a sua vida, e o sangue desceu de uma forma que foi tão grande, que apagou todo o fogo que estava e foi feito em volta para queimar aquele servo de Deus diante daquele povo. Algo sobrenatural aconteceu. Muitas vidas ficaram impactadas com aquilo que viram. O fogo não consumir alguém que eles viam queimar. Tinham matado 11 irmãos ali, não tinha acontecido aquilo. Sabe o que é isso? É Deus mostrando para o mundo que mesmo que você está sucumbindo aqui nesta terra, algo diferente você tem, porque o teu lugar é o céu. Irmão, o teu lugar é o céu. Aquilo que Deus tem para você é lá em cima. Nosso mundo físico está aqui, mas o nosso sobrenatural, aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, está lá. Não podemos perder isso de vista, em maneira nenhuma. Ele foi amarrado dentro do teatro de Esmirna, acenderam a fogueira, pediram para que ele negasse a Cristo, ele não negou, e ele disse palavras ali impactantes, dizendo: as chamas irão tentar me consumir, mas o fogo que nunca se apaga vão consumir todos vocês que estão aqui. Que palavra dura. Ele não falou palavra coach ali, de maneira nenhuma. Ele não está vivendo em 2024. Ele falou palavra de juízo para aquele povo, e depois ele morreu
glorificando a Deus para todo sempre. A história vai dizer que cada vida, cada sangue que molhava a terra, naquela época lá atrás, nascia uma igreja cheia de virtude e cheia de Deus. Cada lugar que o sangue de um crente era derramado por amor a Cristo, onde ele morria cantando salmos ao Senhor, nascia-se uma igreja cheia do poder de Deus, glorificando a Deus. E esta igreja chegou a mim e a você nesta noite. Através deste sangue, o conhecimento da palavra alcançou Primavera, alcançou a The Satélite, e nós estamos aqui cheio de Deus, cheio da graça do Altíssimo. Aleluia, Jesus, aleluia. A história vai dizer que ele morreu no momento que foram enfiar a lança nele, que o fogo ardia, ele estava cantando salmos ao Senhor. Policarpo, o bispo de Esmirna, que nos ensina nesta noite em nome de Jesus. Vamos lá, o próximo. Glória a Deus. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, vocês podem estar anotando e fazendo para o nosso pastor, que depois ele responde em nome de Jesus. Glória a Deus. Cartão de visitas. Porque no seu cartão de visita, apresentando-se a Esmirna, ele diz: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Os irmãos lembram que no culto passado nós falamos que o Senhor Jesus, antes dele falar com a igreja, antes dele enaltecer aquela igreja ou chamar a atenção, ele se apresenta. E cada igreja ele se apresenta de uma forma. Cada igreja ouve Deus e vê a sua faceta de uma forma diferente. Isso denota a pluralidade de Deus para diversas igrejas. Irmão, presta atenção uma coisa. Nós temos a mania de achar que Deus é o que nós temos. Jesus é só o que nós temos aqui dentro. E nós temos que entender que para cada tipo de igreja aberta neste mundo de meu Deus, Deus tem se revelado de uma forma diferente para cada um. Mas no fundo, tudo é o Senhor Deus se apresentando. A esta igreja, Jesus vem e se apresenta dizendo: eu sou aquele que era o primeiro e o último, aquele que fui morto e reviveu. Lá para Éfeso ele fala: eu sou aquele que tenho nas 7 mãos as 7 estrelas e ando no meio dos 7 castiçais. Ou seja, para cada igreja, Jesus, antes de falar, ele apresenta o seu cartão de visita, trazendo um significado diferente. Olha que interessante. E para a igreja de Esmirna, Deus vem e se apresenta como sendo aquele que é o primeiro e último, aquele que foi morto e reviveu. Vocês lembram que a igreja de Esmirna, eu falei aqui, que eles se gabavam que era uma cidade que renasceu, que reviveu, e que um grande homem que era visto por alguns, que era como que um Deus, Alexandre o Grande, determinou que eles nascessem novamente, e a igreja, aí aquela cidade renasceu. Eles se gabavam disso. Aí Deus vem com pompa, com autoridade, e diz para João: ei, eu sou aquele que fui morto e agora estou vivo para a glória de Deus Pai. Eu sou aquele que estive lá, a morte não pôde me deter, e agora eu estou aqui. Olha que interessante. Deus vem, irmão, para envergonhar a cara do cão. É isso que Deus faz. Ele vem para confundir aqueles que acham que sabem alguma coisa, e Deus vem e se revela na sua perfeita sabedoria para o homem, em nome de Jesus. Primeiro vemos Jesus dizer que Ele é o primeiro e o último. Jesus está apontando uma característica que Ele e o Pai compartilham como Deus. Jesus, Ele está apontando para uma característica na sua apresentação, no seu cartão de visita, de uma característica que Ele e o Pai, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, dividem e compartilham, demonstrando o que? A sua divindade para a igreja de Esmirna. Quando Ele vem e diz assim: eu era o primeiro e sou o último, aquele povo vai lembrar de toda a Torá que vem recheada dessas palavras, onde Deus se apresenta dessa forma. Isso é interessante. Eu quero pedir que alguém leia Isaías 44:6. Qualquer um que achar aí pode ler bem rapidinho, pode falar bem alto aí.
Se tiver até o microfonezinho ali para você participar comigo. Isaías 44:6. Glória a Deus. Vamos lá, quem achou? Vamos lá, participa comigo. Glória a Deus. Os mais jovens aí, bom de Bíblia, rapidinho. 44:6. Glória a Deus. A senhora pode repetir mais uma vez, para todo mundo ouvir bem? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Olha que interessante, lá atrás, nos profetas, o profeta Isaías, Deus vem e se apresenta, pastor Matias, dessa forma, dizendo que ele era o primeiro e o último. Aí Deus vem numa cidade idólatra, onde pessoas adoram um homem como se fosse Deus, e aponta na sua revelação características de um ser divino, assim como ele era, e ele usa as mesmas palavras do seu pai, dizendo: eu era o primeiro e sou o último. Ou seja, ele está dizendo: quem vos fala é eu, Jesus Cristo, o Deus deste mundo, o Deus de Israel. Aquela cidade era idólatra, eles acreditavam em um imperador como Deus. Imagina a situação. Mas aí Deus vem e aponta essa característica de divindade que ele dividia com o Pai, onde ele é um Deus que está no início e no fim. Isso é interessante, nós vamos ver aqui. Mas Jesus deixa claro que ele é Deus, e por ser Deus, ele estava no início e estará no fim. Ele está deixando claro no seu cartão de visita que aquela voz que fala não foi finalizada pela morte. A morte só concluiu o seu plano de vida eterna aos homens. Cristo está salientando que ele é maior do que a morte, quando ele diz: estava morto e reviveu. Olha que interessante, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Essa segunda parte do cartão de visita, Deus está dizendo assim: eu sou Deus, e um Deus que nem a morte pode me deter. Você está vendo a grandeza desse Deus que você serve? Você está vendo a grandeza dele? Ele vem falar com João e faz questão de frisar que nem a morte segurou ele. Você pode abrir a sua boca com alegria, com graça, e gritar: Deus é grande e nem a morte o pode deter. Você pode dizer isso comigo? E ele vai ficar feliz, irmão, porque ele gosta de bater no peito e dizer que nem a morte segurou ele. Você leu aqui comigo, você viu esse Jesus falando isso? Aleluia, glória a Deus. Deus é grande. Naquela cidade estava cheia de pessoas presunçosas, achando que um homem poderia ser Deus, achando que um homem que simplesmente a morte batesse na sua porta, a história dele acabava assim como acabou. Aí vem Jesus dizendo: o verdadeiro Deus sou eu, que estava no início, estava no princípio e estarei no fim, e que a morte não finalizou a minha história, simplesmente iniciou a história do meu povo nesta terra. Aleluia, glória a Deus. Este é o cartão de visita do nosso Senhor Deus para aquele povo. Glória a Deus. Vamos para o próximo. Esmirna pobre. Bem assim o significado, bem simples mesmo. Esmirna pobre. Nós lemos aqui que o Senhor Deus vai falar assim: conheço a tua pobreza, mas que és rico. Por quê? Esmirna era uma cidade perseguida, uma igreja perseguida, a igreja de Esmirna. E por ser perseguida, o próprio Estado, aí o poder estatal, o governo, a polícia, os parlamentares, o próprio Estado tutelava este povo, esta igreja. Como assim, André?
o próprio Estado dificultava ou proibia de uma vez por todas os negócios deste povo que se denominava cristãos. Eu sou crente da igreja de Esmina, da cidade de Esmina. Este povo era proibido de fazer negócio. Irmão, imagina isso. Imagina essa situação. As empresas dos crentes de Esmina, elas faliam. Os negócios não lucravam. Preste atenção, imagina você da D-Satélite. Ei, você é da D-Satélite? Não, eu ia comprar o carro de você, mas agora eu não vou comprar não, porque você é da D-Satélite e o governo disse que eu não posso fazer negócio com você, porque eu não vou conseguir depois, de alguma forma, manifestar esse carro diante das autoridades. Os crentes não conseguiam trabalho. O povo ia lá levar o seu currículo na cidade de Esmina, fazia aquela conversa direto com o patrão. Quem é você? O que você faz? Qual o Deus que você serve? Eu sirvo a Jesus Cristo na igreja de Esmina. Não, eu não posso pegar você. A igreja de Esmina, ela empobrecia com o passar dos anos. Por quê? Porque o próprio Estado tutelava, perseguia ela, proibia ela de crescer economicamente. Tamanha dificuldade que aquele povo passava. Irmãos, aí Deus vem através de João e diz: eu sei o que vocês têm passado, eu conheço a tua pobreza, mas vocês são bodas do Cordeiro diante da sua vida. Jesus olha e diz: eu conheço a tua pobreza, mas diante de mim vocês são ricos. Eu conheço que vocês é pobre aí nesta cidade, em Esmina, mas diante de mim vocês são ricos. Imagina você hoje não conseguir trabalho na cidade de Primavera do Leste, só porque você tem um cartão de membro da D-Satélite. Imagina você ser mandado embora e não conseguir fazer negócio, não conseguir pegar um empréstimo no banco, só porque você é cristão, só porque você vem aos cultos de domingo, só porque você professa a Deus na noite de terça-feira. Aquela igreja estava passando, mas ela foi testemunhada, ela foi testificada pelo próprio Jesus. Eu e você, irmãos, não temos o direito de reclamar, vivendo em 2024 e dizendo: Deus, o Senhor não me vê. De maneira nenhuma nós podemos falar esta frase petulante, mesmo no momento de maior dificuldade da nossa vida, porque Deus, Ele espera que mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tribulação, à perseguição, nós temos que agir como a igreja de Esmina, levantando a bandeira do Evangelho, mesmo passando dificuldade, mesmo passando noites sem dormir, mesmo sem ter o dinheiro às vezes para comer, mas não pode faltar nos nossos lábios o cântico dos salmos, o cântico do hino da vitória, porque Jesus, Ele espera isso de mim e de você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A igreja de Esmina, ela vem nos ensinar. Agora vem algo que é muito forte para nós hoje. Nós geralmente medimos o sucesso de uma igreja olhando se ela tem muitos membros. Não é assim que eu e você faz? Nós passamos na frente de uma igreja gigantesca. Olha, nossa, essa igreja é top demais. Ela é muito próspera, essa igreja. Ela tem 5.000 membros. 3 cultos, 4 cultos no domingo. Ela tem um conjunto de louvor que é completo, não falta nenhum tipo de instrumento, tem todo tipo de voz. Esta igreja tem um pastor que escreveu best-sellers. Esta igreja tem muito empresário, uma igreja de sucesso. Esta igreja entra um faturamento anual de alguns milhões de reais. Esta igreja tem igreja por todo o mundo. Esta sim é uma igreja de sucesso. Não é assim o que eu e você faz? Nós medimos o sucesso de uma igreja pelo que nós vemos. Aí Deus vai lá na igreja de Esmina,
Porque lá na frente nós vamos ver que ele olha a Laodiceia, a igreja de Laodiceia fala: você é rica, mas para mim você é pobre. Aí ele vem e olha a igreja de Esmirna, aquela igreja empobrecida por causa da perseguição, e diz: vocês são ricos diante de mim, vocês são uma igreja de sucesso diante de mim, vocês são uma igreja exemplo diante da minha presença. Aleluia, Jesus. Deus não vê como o homem vê, Deus não enxerga como eu e você enxerga. Deus, Ele vê diferente. Os atributos, a régua que Ele usa para medir o teu povo é uma régua que só Ele tem, e eu e você não vamos entender. Nós temos só que aprender e glorificar o nome do Altíssimo. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Mateus 6, 19 e 20 vai dizer: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões minam, mas ajuntai tesouro nos céus. Ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam, onde está seguro lá no céu. Aleluia, Jesus. André, você está dizendo que é proibido eu ganhar dinheiro? Não, negativo. Vamos lutar e correr atrás para ter o nosso ordenado e viver, trazer uma vida tranquila para a nossa família. Mas nós temos que ter a prioridade de ajuntar tesouro nos céus, ajuntar ao pé do altar, diante de Deus, aquilo que um dia vai nos transportar, vai nos catapultar deste mundo direto para o eterno, para a presença do Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Próximo, caminhando para o final. Aleluia, Jesus. O falso crente. Irmão, o culto de ensino é isso, o negócio pega, você tem que ir aonde o texto leva, né? Glória a Deus, aonde o texto leva. E o texto fala que Deus, Jesus Cristo fala: dizem judeus e não são, no meio ali daquela cidade. Havia um falso proselitismo dentro da cidade de Esmirna. Havia muitos judeus, judaizantes, que cumpriam a Torá, a lei de Moisés, que moravam na cidade de Esmirna. Nós vamos ver que em Éfeso também tinha muito judeu. E eles diziam que eles eram pertencentes ao Altíssimo, eles diziam que eles eram puros, mas eram pessoas falsas, não circuncidados, não separados para viver na presença de Deus. Eles arrotavam costumes judaicos de guardar o sábado, de servir a Deus, de ofertar. Praticamente eram fariseus da época de Esmirna, aqueles que o próprio Jesus lá atrás tinha nojo do que eles faziam. E naquela cidade haviam aqueles homens falsos judeus. E Deus vem, Jesus Cristo vem e fala essas palavras: blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Ajudam o inferno a crescer. Irmão, se tem uma coisa que Deus tem nojo, é de falsos homens e mulheres que se dizem dele. Deus, ele tem nojo de pessoas que são falsos cristãos na presença do Altíssimo. Deus odeia crentes falsos que passam a imagem de alguém amoroso e piedoso, mas é rápido para fazer o mal, é rápido para dizer: você já viu isso, você vai lembrar disso, ah lá, está passando isso porque mereceu, aquele lá mereceu, eu tenho que até ajudar ele, mas deixa ele passar um pouquinho, porque ele mereceu, ele fez muita coisa errada. Não é assim que às vezes eu e você fazemos? Não é assim que às vezes nós colocamos numa situação dessas pessoas? Às vezes olhamos: ixi, eu era de uma igreja, irmão do céu, a gente pode dizer nome, mas o que eu mais ouvi era isso: olha lá, ó,
fulano está passando uma pindaíba tremenda na casa dele. A outro diz, mas Deus está tratando com ele, Deus está tratando com ela. Deus até poderia estar tratando mesmo, porque Deus ele trata, mas a função minha nunca foi encher a minha boca, até mesmo com um sorriso meio escondido no canto do lábio, e dizer, está tratando com ele, ele merece. Não, nós devemos ser crentes piedosos. Cristão piedoso é aquele que, mesmo que o André fez algo errado, o Zé fez algo errado, eu vou lá, não olho o que o Zé está fazendo de errado, só abraço ele e ajudo a ele a se levantar diante de Deus. Este é o cristão que Deus quer que nós sejamos. Deus pode dizer, Deus é poder para julgar, mas nós não podemos agir como pessoas que vai julgar o próximo que está ao nosso lado. Isso compete ao Altíssimo, ao Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu e você temos que fazer como aquele bom samaritano, passar, olhar, parar e ajudar, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Aleluia, Jesus. Deus odeia falsos cristãos, Deus odeia falso moralismo, porque Ele conhece o teu coração e o meu coração. Ele sabe, irmão, que nós só vai ser salvo pela graça. Nada do que façamos nos dá o direito de uma cadeira cativa no céu. Nós vamos ser salvos só pela graça diante de Deus. Amém? Próximo. Perseguição à vista. Perseguição à vista. Não temas das coisas que hão de padecer. Jesus, falando à igreja de Esmirna, ele diz: ei, Esmirna, ei, irmãos, não temas, porque vocês vão padecer coisas difíceis. Perseguição é algo inerente à vida do verdadeiro cristão. A perseguição, lembra bem dessa frase que eu estou falando hoje. Se você está anotando, pode anotar. A perseguição é algo inerente, faz parte da vida do verdadeiro cristão. A perseguição é algo inerente à vida do verdadeiro cristão. Eu peço que alguém leia 2 Timóteo 3:12. 2 Timóteo 3:12. Por gentileza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Você achou aí? Pode ler. 2 Timóteo 3:12. 3:12. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Repete por gentileza, missionária. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Padecerão perseguições. Ou seja, você quer ser um cristão? Então se fortaleça. Se encha de força, faça a sua academia espiritual, crie seus músculos espirituais e esteja pronto, porque as perseguições vão vir diante de você. Isso é fato. Nós estamos vivendo, e novamente a gente tem que falar isso, onde uma época estão apresentando um evangelho de facilidades. Estamos vivendo uma época onde pessoas enchem a boca para dizer: você está vivendo isso? Algo está errado na sua vida. Rejeita isso, expulsa isso, determina que você não aceita isso. Você é filho de Deus, você tem que pegar o código. Você não pegou o código do crescimento, você vai crescer. Aí vem essa palavra dizendo Jesus para a igreja de Esmirna: olha, vocês vão padecer perseguições, mas mantenha firme na minha presença. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo a 2 Timóteo, dizendo assim: aqueles que querem servir a Deus com verdade, com amor, com lucidez,
eles vão perecer, eles vão sofrer perseguições. Alguma coisa de errado não está certo, alguma coisa de certo não está errado. Irmãos, estamos vivendo uma época, um evangelho coach, você sabe disso. E você tem que estar nos cultos de ensino aqui na D-Satélite, para você aprender, ou ler na sua casa, ou trazer ao seu entendimento que nós temos que enxergar que isto é engodo de Satanás, isto é mentira de Satanás, isso é Satanás trazendo um evangelho fácil, de facilidades. Mas se você está disposto a viver o evangelho verdadeiro, saiba de uma coisa: o inimigo vai levantar pessoas e coisas para perseguir a sua vida. Como assim, André? Vão perseguir você, vão perseguir você. Mas sim, cristão, em todos os aspectos e nuances da sua vida, você vai sofrer perseguição. Dito isto, um cristão piedoso, ele vai sofrer perseguições no trabalho, na escola, na família, em várias situações da sua vida. E essas perseguições, elas vão se escalando. Irmão, no momento que você se porta diferente em um lugar, vivendo de acordo com a palavra de Deus, Fernando, você vai sofrer perseguição. Se você no teu trabalho se portar como um cristão, pessoas vão se sentir incomodadas com você, atraídas sobre a influência de Satanás, vão querer tocar na sua vida. Sabe por quê? Só porque você é cristão. A partir do momento que você aceita Jesus, nas suas costas, o diabo vai lá e coloca um alvo. Ele põe um alvo e vai querer tocar na sua vida de qualquer forma. A palavra diz isso, nós lemos aqui. Mas saiba de uma coisa: você é forte, você vai vencer. As lutas são inerentes à vida do cristão, e Deus vai ser glorificado na sua vida, como foi na vida de Esmina. Você pode dar um glória a Deus? Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Um dos atributos de Deus é que Ele sabe o que o futuro nos reserva. Ele vem para a igreja de Esmirna e diz: Esmirna, lá na frente é o futuro, e no futuro eu já vi, vocês vão passar perseguição. Esmirna, lá na frente é o futuro, e no futuro eu já vi que vocês vão passar perseguição. Isso é um atributo de Deus, Ele vê o futuro. E sabendo deste futuro, Ele diz para Esmirna: não temas. Ele está dizendo: antes que você chegue no teu futuro, e você vai passar por aflição, Ele está dizendo: eu não vou tirar a perseguição de vocês, vocês vão passar por ela, mas eu estou te dizendo para vocês: não temas. Ele está dizendo: no futuro eu vou estar lá para ajudar vocês, no futuro eu vou estar lá para segurar a mão de vocês e atravessar dentro da perseguição juntamente com vocês. Irmãos, isso é interessante, porque nós hoje estamos uns crentes fracos, correndo para a igreja e pedindo: Deus, tira essa perseguição de mim. Deus, eu não aguento mais isso, eu não quero sofrer, eu só quero bênção, eu só quero dinheiro, eu só quero crescer, eu só quero ser alguém nesse mundo. Saiba de uma coisa: Deus não veio aqui para tirar a perseguição da sua vida, mas Ele veio para segurar na tua mão e atravessar com você dentro do fogo, dentro do rio, dentro da água, e você vai passar do outro lado rompendo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A perseguição, ela vai vir. É chato ouvir isso, não é? A gente quer ouvir, não. Deus vai tirar a perseguição, a tribulação, a provação. A gente quer ouvir o pastor Adiel dizer assim: vem cá, irmão, ajoelha aqui, Deus vai tirar agora essa tribulação, daqui para frente vai ser só bênção na tua vida. A gente quer ouvir isso, mas aí a palavra vem e diz assim: ó, igreja de Esmirna, se prepare, tribulações estão à vista, e estão vindo e estão fortes, mas eu te digo uma coisa: não temas, não temas, continua firme, continua forte, e rompa essa tribulação rumo aos céus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus, Ele está andando sobre as águas,
aquele mar bravio e revolto. E ele está chegando perto dos discípulos num barco que está quase a naufragar. Ele olha ali e diz: Pedro, João. Aí Pedro olha e fala: se é o Senhor, deixa eu ir ter com o Senhor aí. Irmãos, para ele chegar até onde Jesus estava vindo, mas para ele chegar até ali, ele teve que descer do barco, teve que colocar o pé na água, e teve que ter contato com a tempestade, teve que encher o peito de coragem, teve que mandar o medo embora, teve que olhar para tudo que estava à volta ali, que não era um diagnóstico promissor, e então ir até onde Deus estava. Eu aprendi isso, uma coisa: a tribulação vai vir na tua vida, mas o que você vai ter que fazer? Acredite que lá na frente tem alguém, por nome Jesus Cristo, dizendo para você: vem André, vem Maria, vem João, vem pastor Rubens, vem pastor Adiel, vem, a água está quase te afogando, a perseguição, a tribulação é gigante, mas vem, não temas, porque eu estou aqui para segurar na tua mão, e você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Eu não vim aqui para dizer nesta noite algo que não está no texto. Eu não vim aqui para dizer para você nesta noite que Deus vai tirar a tua tribulação, mas eu vim para dizer para você: não temas, Deus está contigo dentro da tribulação, e qualquer outra situação Ele vai estar contigo em nome de Jesus. Aleluia. Caminhando para o final do nosso culto nesta noite, o próximo aqui, bem rapidinho. O que realmente é oferecido? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa frase é muito bonita, falada pela boca de Jesus. Eu imagino João ouvindo esta frase: olha, irmão, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, isso é forte demais. Nós estamos vivendo uma época onde nós estamos buscando uma melhora na nossa vida, mais dinheiro na poupança, vida, casa aqui nessa terra. Aí Jesus vem e diz assim: oh, não, eu vou dar a vocês, aqueles que for fiel até a morte, a coroa da vida. A coroa da vida. Oh, aleluia. Quem quer ganhar a coroa da vida aí? Quem quer receber da mão do Altíssimo a coroa da vida? Eu quero. Eu espero que você receba em nome de Jesus. Aleluia. A coroa da vida. A coroa da vida. Irmãos, Jesus, Ele quer que nós, diante das lutas e da dificuldade, nós sejamos como a igreja de Esmina. André, como que a igreja de Esmina? É mais ou menos assim que a igreja de Esmina fazia. Diante da perseguição e do sofrimento, diante da pobreza, da falta de trabalho, da falta de dinheiro, ela fazia mais ou menos o que diz em Abacuque 3,17: porquanto mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que os campos não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, mesmo que eu não tenha dinheiro, mesmo que eu não tenha trabalho, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Mais ou menos a igreja de Esmina fazia assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, mesmo em meio à dor e o sofrimento. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu peço que a igreja se ponha em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus fala assim para essa igreja: olha, está vindo aí 10 dias de tribulação. E segundo os biblistas, os estudiosos, esta frase, ela não se interpreta de uma forma literal. Essa frase se interpreta num campo histórico e profético. No campo profético e histórico. Deus está querendo dizer para aquele povo ali, para a igreja de Esmina, vai vir 10 imperadores que vão perseguir a igreja. E a gente vai buscar na história, você vai ver que os imperadores que começou toda aquela história eram muitos. Era Nero, Domiciano, Trajano, Aurélio, Severo, Márcio, Dércio, Valeriano, Aureliano, Dioclesano.
todos esses homens vieram e perseguiram 10, a igreja por muitos anos. Eles levantaram e veio para destruir a igreja de Esmirna. Mas Deus, ele sabia do que Esmirna era feito. Esmirna significa o cheiro que exala da mirra. A mirra, como que se exala o cheiro? Amassando e pressionando ela. Deus sabia do que aquela igreja era feita. Deus sabia que aquela igreja era feita de um barro bom, um barro de vasos que valiam, que tinham valor. E eu fui pesquisar, de acordo com os geólogos, há mais de 200 tipos de argila. De acordo com os geólogos, o oleiro ele vai fazer alguma coisa e ele escolhe o tipo de barro que ele quer trabalhar. Porque nem toda argila serve para fazer vaso. Você sabia disso? Eu achei interessante. Argilas que eram usadas no máximo para fazer um prato. Por quê? Porque ela não tinha todas as fibras, ela não tinha toda a capacidade de receber a pressão da mão do oleiro e ela poder sair dali um lindo vaso. Sabe de uma coisa? Deus, ele permite que situações aconteçam na sua vida, porque Ele sabe do que você é feito, Ele sabe do tipo de barro que você é, Ele sabe que você vai continuar sendo barro de um vaso de valor, um vaso que engrandece o nome do Altíssimo. Esta palavra vem nesta noite para nós aprendermos com a igreja de Esmirna e sabermos que se porventura as tribulações vierem à nossa frente, se porventura nós até deixarmos de ganhar dinheiro algum dia por causa do nome de Jesus Cristo, Deus está dizendo para nós, Ele conta conosco, Ele sabe do que nós somos feitos, e Ele vai dizer assim como disse para Jeremias: desce à casa do oleiro, e estava fazendo um vaso nas rodas, e como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos dele. Sabe de uma coisa, a caminhada é fato que em momentos da nossa vida nós vamos se trincar e quebrar, mas Deus, Ele acredita em você, sabe que você é da igreja de Esmirna e vai cada dia mais estar se quebrando, mas pronta a ser refeita para a honra e glória do nome do Altíssimo Deus, em nome de Jesus, amém? Posso fazer uma oração, pastor? Vamos fazer uma oração nesse momento, nesta noite. Essa palavra, ela veio de encontro aos nossos corações. O Espírito Santo, eu acredito que Ele falou na sua vida nesta noite, e Ele tem falado e vai continuar falando no decorrer do resto da semana. Eu peço que você coloque a sua mão no seu coração, e na noite de terça-feira, terça da palavra, você vai orar comigo nesta noite, pedindo a Deus cada dia mais força para suportar os dias maus. Você vai pedir graça para você vencer tribulações, angústias e perseguições que se vier à sua frente, e vai vir, mas você vai cantar o hino da vitória ao final, em nome de Jesus. Vamos lá? Senhor Deus do céu, Criador dos céus e da terra,